Fala, meu povo mentorizado. Gente, vamos falar sobre as premonições sobre a Jussara Hoffmann, uma autora muito conhecida no campo educacional. É bem provável que você já tenha se deparado com alguma questão dela, não sabia direito fontes, né? Ela tirar atrás, qual é a ideia principal sobre a Jussara Hoffmann, sobre a ideia de avaliação mediadora. Pensando no concurso da SpaceX, com base que apareceu no edital, é relativamente nova, né? Traz elementos importantes, não só para o concurso da SpaceX, mas para o concurso geral que tem aí Sarah Hoffman como referência, beleza? Pensando no conceito principal dela, a gente vai citar bastante essa ideia de avaliação mediadora. Então, muita atenção a isso aqui, já pode anotar no seu caderninho que aqui há uma premonição de prova. E quando eu falo que há uma premonição é porque vai cair no seu concurso, tá bom? Muita atenção a isso aí, seja qual for o concurso, tem o nome da Jussara Hoffman, a perspectiva de avaliação mediadora é importante. Nossos alunos da mentoria, da manual, que já são nossos alunos aqui, tá? Tiveram um módulo de avaliação e a gente toca no assunto de Sarah Hoffman. Inclusive, resolve várias questões, ajuda bastante também a entender. Às vezes, se você tem o conhecimento prévio, ajuda a entender uma referência específica que pode aparecer. Belezinha? Simbora lá. Vamos para a aula. O nosso artigo base, a nossa referência da aula de hoje, é essa daqui. A referência é avaliação mediadora, uma relação dialógica na construção do conhecimento. A autora Jussara Hoffmann, ela vai trazer especificamente a ideia de avaliação mediadora. Já vai anotando isso aí, ok? Essa é a ideia principal que a gente vai destacar aqui. Eu já destaco, vou dando um spoiler, colocar aí a ideia de diálogo e a ideia de acompanhamento. Vou destacar isso também. Ela vai falar também de paradigmas. Paradigmas que são ali relacionados ao campo da educação. Ela vai fazer uma contraposição do paradigma mais sentencioso e o oposto da avaliação mediadora, né? Avaliação. A gente vai explicar já já isso aí. Quero que você pegue o papel, pegue a caneta, reserve um tempo no seu horário, não fique gastando energia com, porque aqui tem a questão de prova, tá? É uma referência relativamente curta e você precisa ter muita atenção que vai cair na sua prova, tá? Então ela começa lá, a referência, né, que a gente está usando como base aqui, ela vai destacando, e aí, usando aquela estratégia que a gente havia mencionado, a gente não está começando, né, de modo geral. A gente adiantou aqui agora um pouco da conclusão, que talvez você já conheça a Jussara Hoffmann. Então, olhar para esse artigo aqui, já estudou a Jussara Hoffmann, já sabe. Já já eu vou explicar um pouco mais sobre ela. Você pode adotar dessa forma, você pode olhar a biografia, ou você pode ir na conclusão e depois voltar à biografia também. É importante conectar a conclusão, porque às vezes o artigo é um extrato daquela obra do autor, né? De tantos escritos, às vezes está situado em outro momento. É importante também ver o ano que aquilo foi publicado. Ficar ligado nisso também. Então ela fala assim, lá no finalzinho dessa referência, ela diz assim: as questões e considerações deste estudo, então ela está falando deste estudo, pretendem justamente delinear uma investigação que julgo necessária. Ou seja, ela está dizendo o que tem de importante aí nessa referência, tá? E ela fala que sobre a força da relação entre ações aprender e do avaliar. Então ela vai fazer uma contraposição de aprender e avaliar nos 3 graus de ensino. Uma relação que ainda não percebo em sua total complexidade, mas que se refere essencialmente ao descrédito que se estabelece quanto a uma perspectiva de avaliação mediadora, devido à postura comportamentalista e conservadora dos educadores. Ó, vem aqui comigo. Rony, tá ficando difícil essa escrita acadêmica. Basicamente, ela tá falando o seguinte: existe uma forma, a maioria dos professores acabam adotando ali, né? É uma perspectiva conservadora dos educadores de olhar a avaliação de modo comportamentalista, seus resultados. Pegaram e ela vai propor uma outra coisa. O que busca, então, olha o que ela vai falar. O que busca, então, é anunciar uma necessária investigação, ou seja, uma escrita acadêmica, uma pesquisa mais aprofundada, no que diz respeito ao significado da avaliação enquanto
uma relação dialógica. Aqui, gente, ela está dizendo a ênfase do artigo, tá? Então, ela já vai dando a ênfase do artigo aqui, ó. Na construção do conhecimento, privilegiando a feição de mediação sobre a de informação da avaliação do aluno e buscando a compreensão na prática avaliativa dos professores. Ela vai fazer essa contraposição de uma relação um tanto quanto mais fundamentalista, classificatória, excludente, de alguma forma. O professor Lucchesi, né, também vai trazer essa perspectiva. A banca pode estar adotando aí a Sarah Hoffman, tal como a banca do Exército Brasileiro, hoje o Sarah, trazer essa temática. Então, ela vai trazer a perspectiva do diálogo, do conhecimento, para transpor essa prática tão tradicional ali, conservadora dos professores. Então, ela diz que é preciso uma investigação. Vamos conhecer essa autora? Já que a gente está falando dela, ela foi professora primária, ela nasceu no Rio Grande do Sul. Ela tem formação aí em letras, mudou-se para o Rio de Janeiro e se forma lá na UFRJ. Mas ela faz o mestrado. Aqui que eu chamo a atenção, gente. Quando temos um autor mestrado, um doutorado com ênfase em algum, normalmente ele vai se especializando para determinada área. Por exemplo, eu, cada vez mais, ensino muito no campo da política educacional, pesquisador da área da política, da ênfase da política. Porque a educação é muito ampla. Cada professor acaba se aprofundando mais em algo que ele gosta, que tem afinidade, enfim. E aí, tem gente que está mais aprofundada na questão da alfabetização e do letramento, outros mais na educação profissional e tecnológica, outros mais na educação infantil, outros mais no ensino médio. Então, vai tendo seus nichos. Então, o nicho dela, ela acaba bebendo na fonte dessa coisa, das referências dela, mestrado em Educação e Avaliação na UFRJ. E aí ela volta para Porto Alegre, né? Como docente de metodologia do ensino superior. Olha só, ela vai atuar na parte da metodologia. Aqui também um outro detalhe, ela não só tem a fonte de avaliação, referência, mas ela também vai pensar a metodologia, de alguma forma na atuação do professor também, sua prática, né? Então ela ingressa na faculdade lá na URGS, né? Que a gente, URGS tem UFRGS, mas é URGS, em 86. Aí nessa universidade ela vai desenvolver projetos de pesquisa e tal. Olha onde ela vai atuar, na avaliação e educação infantil. E aí ela vai fundar e assumir a direção da editora Mediação. Olha o nome aqui, Mediação, onde atua até esse momento, responsável pela seleção de obras, projeto editorial, revisão técnica, mais de 150 obras editadas. Então, ela vai trazer essa perspectiva da avaliação, ok? Da avaliação. E ela tem aí, assume a direção da editora Mediação. Então, até o nome da editora traz um pouco a relação dela com a perspectiva teórica que ela vai adotar e a gente vai explorar um pouco mais aqui. Ok? Bora lá. Lembra que eu falei que é importante conhecer as referências do autor? Entender. E é preciso que vocês passeiem ali pela referência apontada pela sua banca, né? Edital em si, certame. E aí ela apresenta alguns autores. A Didática das Ciências, né? Autor que não é brasileiro, Barbosa, algumas reflexões sobre o processo de avaliação do curso de educação, a própria referência a ela mesma aqui, que ela aponta Hoffman, né? Avaliação mito e desafio, uma perspectiva construtivista. Opa, eu vou destacar aqui construtivista. Eu já vi que ela vai trazer isso na referência. Essa informação é importante. Muita gente sai lendo o texto e só lê as referências depois. É o contrário. Você precisa ler as referências logo no início, para que você entenda onde ela vai beber, fonte ali, o que ela vai citar e qual o caminho. Porque ela está buscando um argumento de autoridade, não só da cabeça dela, mas de outros autores, para falar sobre o tópico que a gente está destacando aqui, que é justamente, não perca de vista isso, avaliação mediadora, uma relação dialógica à construção do conhecimento. Ok? E aí você tem aqui outras referências, né? Medo e Ousadia, de Paulo Freire, né? Do cotidiano do professor, então vai trazer também a relação do professor da história toda. Ok? E a Lilian Washwitz. Lilian Anna Schwix. Ela vai falar do método dialético da didática. Então, olha só que legal. Ela está pensando na avaliação, está pensando na ideia mais dialética, bem, né, didática. Vai pensar só a didática enquanto campo tradicional, aquele campo que só eu
transmito o conteúdo e meu aluno vai ficar só ali ouvindo passivamente, mas vai pensar a didática numa relação mais dialética, leva em conta ouvir, o diálogo, o acompanhamento, a mediação. Então, isso é importante você ficar ligado, porque pode ser também uma referência para entender o conteúdo que ela vai apontar. E aí, comece pela conclusão do artigo. Então, eu sempre digo isso. Então, e ela diz assim: as questões e considerações deste estudo, isso aqui já no final lá do texto, justamente, né, por delinear uma investigação que julga necessária. Ou seja, aí foi aquilo que eu tinha mostrado anteriormente, né? Então, ela diz assim: sobre a força dessa relação, né? E às vezes, gente, olha só que interessante, você pode falar assim: poxa, Johnny, mas às vezes eu estou olhando o teu slide, tua explicação aí, parece que você está voltando no texto, mas o autor, ele precisa retomar, às vezes, uma informação, um argumento, uma ideia. Isso vai te dando uma noção daquilo que precisa ser enfatizado. E, inclusive, a banca escolhe esse artigo por algum motivo. Então, se pergunte: o que será que a banca VUNESP escolheu esse artigo? Essa resposta, você vai começar a pensar na possível pergunta. Essa questão, com certeza, vai estar garantida na hora da prova. A força da relação entre concepções do aprender vai avaliar, como a gente falou já naquela outra imagem lá, mas que se refere essencialmente ao descrédito que estabelece uma perspectiva de comportamentalista, mais conservadora. Aqui eu estou só voltando ao slide para vocês terem uma ênfase. E até então lá eu falei de modo geral. Às vezes uma leitura assim, você não passa o olho olhando para o que tem mais importante. Aqui eu estou destacando. Eu vou fazer isso ao longo da nossa conversa. Até porque aqui a aula é uma aula sobre a Jussara Hoffmann também. Então, eu poderia abrir o artigo aqui e vir desmembrando. Nossos alunos da mentoria sabem que eu faço isso em alguns artigos, mas esse artigo eu acho importante a gente pensar para além do texto em si. Ela traz elementos para pensar qualquer assunto. Beleza? Então, você que está aqui no canal do YouTube, comente aqui, curta, compartilhe, mande para todo mundo. Vai ser muito legal esse assunto que a gente vai trazer aqui sobre a Jussara Hoffmann. E aqui eu destaco aquilo que tem mais importância lá na conclusão dela. Isso é importante, vocês. Normalmente isso vem ao final, mas cuidado, tá? Nem sempre é o final da conclusãozinha lá que tem de mais importante. Às vezes ele vai no iníciozinho já dando pistas daquilo que tem de mais importante, ou ela, né? No caso aqui é a Jussara Hoffmann. Então o que ela busca enunciar é essa investigação e de respeito a essa relação mais dialógica, construção do conhecimento. O artigo é esse. Já falou sobre isso. Vamos avançar para a gente não perder tempo. Aqui, gente, a Jussara Hoffmann, quero chamar muita atenção de vocês, a Jussara Hoffmann, ela não apresenta exatamente isso aqui. Ela vai refletir, ela toca nesse termo, a posição, paradigma da avaliação, logo na página 51 desse artigo. A página ali. Mas lá na página 57, ela vai refletir a respeito da produção do conhecimento do aluno, caminhando ali para a superação, enriquecimento do saber, significando muito mais ali o desenvolvimento de uma avaliação que ela chama de avaliação mediadora. Então eu coloquei essa imagem aqui para facilitar o entendimento de vocês, para não ficar difícil. Então, quando vocês olharem essa imagem, vocês vão lembrar disso na hora da prova. Porque às vezes, gente, vocês estão estudando muitos conteúdos, vocês não vão lembrar de tudo na hora da prova. Mas se vocês ficarem com essa imagem, prestem atenção, essa imagem tem resposta da prova. Estou dando a dica, isso vai ficar gravado, é uma premonição. Sua prova da SFSEX, a banca VUNESP, vai pegar essa informação aqui. Vem comigo, olha só. Ela vai apontar para você os paradigmas da avaliação. De alguma forma, ela vai cobrar isso. Não foi à toa que ela escolheu essa referência. Você tem lá o nome da Jussara Hoffmann no seu edital. Ok? Então, se você tem, fica atento a isso aqui. Então, primeiro, ó, se tirar nota baixa, você será reprovado. Olha aqui, quantas vezes você não fez isso também? Então, é um paradigma, ou seja, um modelo, né? Traz uma base filosófica, epistemológica, de aplicação, mas um modelo mais sentencioso, ó, classificatório, e bebe na fonte do que a própria Jussara Hoffmann vai trazer ao longo do texto. Eu já estou adiantando aqui a premonição, um spoiler, né? Ela traz a ideia positivista, ok? De olhar valores, aferir resultados, ter o aluno como uma fonte de ser observada. Já o paradigma que ela propõe é um paradigma de assim, ó, o que ainda preciso fazer para que o aluno aprenda? Então, o que precisa? E isso tem uma perspectiva mais construtivista, a ideia de avaliação mediadora que ela propõe. Eu percebo o seguinte, ela aponta uma contraposição. De um lado, você tem aqui um paradigma mais sentencioso, classificatório, mais positivista. Do outro lado, uma avaliação mais de cunho mais construtivista, ou seja, mais
mediadora. Perceberam? Eu simplifiquei a vida de vocês. No artigo, isso aqui está muito mais espalhado, pulverizado dentro do assunto lá que ela vai apresentando. Isso aqui, gente, é facilmente uma questão. Com você que é nosso aluno da mentoria, para construir as questões, é um pilar do nosso método. Pede para que o aluno não só leia o texto, mas ele construa uma questão pensando naquilo que a banca vai cobrar. Então, esse assunto aqui já pode se transformar numa questão. Está no nosso banco, é um banco compartilhado. Por isso que eu chamo de uma comunidade de aprendizagem. Não é só um cursinho que você pega uma aula gravada e vai estudar por conta própria. Todo o acompanhamento, todo o trabalho de direcionamento para que você possa encontrar a melhor estratégia de estudo. Uma das estratégias que eu já revelei para os meus alunos é começar pelos artigos curtos. E isso vai te dando motivação, vai te dando alimentando essa capacidade que você tenha de sintetizar um conteúdo, de entender, porque 9 páginas é muito mais fácil de estudar do que um 170. Começar pelos mais fáceis, ou assuntos que você gosta mais, você vai buscando aqui, ali, um assunto que é mais denso. Isso não estimula, ok? Beleza, Johnny. Captei tudo que você quis dizer. Já sei a diferença aqui desses dois paradigmas. A gente pode chamar paradigmas de modelos também, tá? Caso você queira. Tem especificidades teóricas. A gente pode chamar de paradigmas, são modelos positivistas, construtivistas. Já a perspectiva mais mediadora tem consigo, até porque o nome, gente, já diz, né? Se é mediadora, tem uma avaliação mais constante. Vai, ao longo da aula, mostrar essas diferenças que ela vai sinalizando. E agora fica muito mais fácil, porque a ideia central do texto já foi revelada. São fatores que parecem contribuir para a manutenção dessa concepção mais classificatória. A autonomia didática dos professores, a estrutura curricular, a natureza da formação didática dos professores, né? Quadro de ausência absoluta do aprofundamento teórico em avaliação. Então, às vezes, o professor, seja como seja chamado isso, porque se a gente falar militarismo, já que esse instrutor, não professor, então ele acaba tendo um direcionamento, e às vezes ele não tem uma reflexão sobre essa perspectiva da avaliação educacional, ele não tem uma reflexão de um aprofundamento teórico mesmo. A própria estrutura curricular vai dando, o aluno tem que fazer esse conteúdo aqui e fazer essa avaliação. A avaliação passa a ser o clímax, da relação pedagógica. E a autonomia didática do professor, enfatizando aquilo também, dando fatores que a Jussara para Hoffman vai apontando, fatores importantes para a manutenção dessa concepção aí que a gente está mencionando. Então, o que tal fenômeno provoca? Ela vai destacando isso lá, em termos de prática dos professores, né? A articulação necessária entre os docentes. Então, ela vai destacando tudo isso, decorrente ali, por exemplo, dos professores, ela, enquanto especializações, cada um na sua determinada disciplina, área, vai dificultando essa articulação necessária dos professores, pensar para além da prova. Basicamente, ela vai destacar o seguinte: muitas vezes a reprodução de práticas acontecem quando a gente olha para esse fenômeno da avaliação. Práticas o quê? Que são mais permissivas, que são mais reprovativas. Gente, muita atenção. Isso pode ser que a banca exatamente assim. Então, práticas permissivas, que são aquelas dos cursos de formação que raramente reprovam os estudantes. São práticas mais boazinhas, sabe? Enquanto outras são cursos mais densos. Aqui a gente tem costume de reprovar todo mundo. Só 10% dos meus alunos passam, sabe? Já ouviram falar isso aí? São práticas mais reprovativas. Altos índices de reprovação e muitas vezes isso é considerado como orgulho dentro do curso de matemática, curso de física, em só 5% passa. Mas isso aí não era o objetivo. Era. Ela vai destacar. Então, esse fenômeno acaba provocando práticas permissivas, eu passo a todo mundo, ou reprovativas, retém todo mundo. Beleza? Embora. Aí ela diz assim: gente, normalmente
leitor acadêmico, eu uso muito isso também, escrita acadêmica. Você é um pouco da maiêutica, né? Filosófica ali. Partir, fazer partir um conhecimento, parir. E aí parte de um movimento, dentro para fora, de extrair do leitor aquilo que a gente vai conduzir para a resposta. E as respostas são guias também. Então, quando você olha partindo das perguntas, normalmente a escrita acadêmica ela vai na direção de encontrar essas respostas, ou apontar aquilo que você. É uma técnica bem padrão aí da metodologia de pesquisa. Então, como superar o descrédito de muitos professores relativos ali à sua perspectiva de avaliação enquanto ação mediadora? Então, muitas vezes o professor, não, essa coisa de avaliação mediadora, não quero acreditar nisso, não, isso não funciona. Isso. Como superar isso? Quais serão as questões emergenciais na discussão dessa perspectiva? Então, quais são essas questões que vão trazer essa perspectiva levando em conta essa superficialidade da formação dos professores, né? Quais as emergências? É isso que ela vai tocar aqui também para nós, né? Quais são essas emergências que estão ali observadas, já que a gente está destacando? Quais serão as questões emergenciais? Inclusive veio do texto, tá, gente? Então, é um erro que eu copiei lá do texto. Quais serão as questões emergenciais nessa discussão? Levando em conta essa superficialidade dos professores. Todas as vezes os professores estão no campo da superficialidade. Então, quais serão as questões emergenciais? O que vai guiar ali? O que é importante? Em que medida essa visão de conhecimento positivista, lembra que eu falei que ela vai trazer a questão positivista? Ela já apresenta isso como pergunta. Vai fortalecer uma concepção mais classificatória. Então, perceba o seguinte, ela está falando sobre a avaliação mediadora, mas ela apresenta vai ter essa contraposição ao longo do texto. Perceberam? Essa maldade você só tem quando você voa lá na conclusão, passa pela introdução, faz todo aquele roteiro para chegar à própria leitura do artigo. Ok? Então já estou dando as direções aqui que vão encaminhar as nossas. Algumas questões dessas são repetidamente formuladas e serão um ponto de partida da análise da Jussara, da Hoffman. Então você tem aqui. Não estaremos nós, professores, sendo responsabilizados? Será que a gente não está sendo responsabilizado pelo fracasso dos alunos? São desinteressados, atentos? Essa é uma discussão bem interessante, né? Será que a gente não acaba levando a culpa? É tudo culpa do professor? Como é possível alterar a nossa prática, considerando o número de alunos que trabalhamos? A gente tem 30, 40, 50 alunos, e um reduzido tempo, sempre sendo pressionado pelas avaliações de larga escala, com as turmas. Então, como é possível alterar a nossa prática diante dessa circunstância? Né? Não é necessário nessa proposta uma enorme disponibilidade do professor para atendimento desses alunos, já que não é necessário aí a disponibilidade, vai precisar de mais disponibilidade para ter uma avaliação mediadora, um contato de diálogo, de acompanhamento. Mas isso bem praticamente, ela vai tocar nesses pontos das perguntas aqui. Perceba o seguinte, ela diz assim, em que medida, as perguntas, tá? Em que medida formaremos um profissional competente, sem uma prática avaliativa exigente, classificatória e competitiva? Como é que a gente não vai, como é que a gente vai seguir, vai formar uma pessoa competente se a gente não preparar para o sistema que vai depois selecioná-lo? Vai ter um concurso como esse aqui. Olha só a profundidade da reflexão que ela está trazendo, tá? Não sou eu. Concordar ou discordar aqui, mas a banca ela coloca um autor para poder cobrar. É isso que você precisa estar atento. Mas você pode pensar muito da sua prática em relação a isso. Será possível alterar o paradigma da avaliação? Opa! Será que é possível alterar o paradigma? Então, ela está falando, será, do paradigma positivista e, e apresentando o paradigma mais mediador? Será que é sobre diante das exigências burocráticas? Porque o sistema todo, avaliações de larga escala, vão te exigir um mais positivista. Isso? Então, será que a gente não deveria começar por alterá-las? Então, ela vai formar
E, ao formular essa concepção, ela também vai formular algumas hipóteses. A gente já formou aqui a ideia geral, né? Consolidou a ideia geral que ela vai apresentar. Ela vai formular as hipóteses. Tá? Então vamos lá. O interessante é que ela apresenta esse quadro para apresentar as hipóteses. Ela coloca as perguntas, e aí você pode ler com calma. E ela fala, ó, será que é possível alterar a prática? A gente não está sendo responsabilizado? Aquilo tudo que a gente apresentou como pergunta. Aqui é uma síntese daquelas perguntas, tá? Então, ó, será que não tem a questão da disponibilidade do tempo? E a ideia do profissional competente para atender esse sistema mais classificatório. Não será possível alterar o paradigma da avaliação? Não seria, então, em relação ao paradigma, não seria melhor começar por alterar esse paradigma? Então, essas são as perguntas que a gente foi apresentando anteriormente. E aí, quais são as hipóteses? Ela diz o seguinte: em relação à responsabilização, os alunos não aprendem porque não estudam matéria e não prestam atenção. Está sinalizando isso aqui. Em relação a alterar a prática, né, para dar conta de uma avaliação mais mediadora. Então, exige do professor maior tempo de permanência em sala de aula. É a resposta para aquela pergunta. Ok? A enorme disponibilidade do professor para atender os alunos, isso vai demandar um paradigma de avaliação que exige atendimento direto e individualizado do aluno, ou seja, mais tempo, mais contato, mais conexão com aquele aluno, né? Então essa é uma resposta para aquela pergunta lá. E no que diz respeito ao profissional competente, né, que vai se deparar com avaliações classificatórias, né? Então, a avaliação comparativa classificatória garante a qualidade do ensino. Essa aqui é uma hipótese. Será que ela vai refutar essa hipótese? Vamos ver. Aí ela diz assim: em relação a mudanças de paradigmas, ela diz que a avaliação classificatória não é a opção do professor, mas exigência do sistema. Olha que interessante, né? A hipótese dela é que quando a gente tem avaliação classificatória, dando ali o aluno, muitas das vezes o sistema vai apresentar isso. Vamos ver como que ela vai continuar o argumento. Isso vai dizer muito do artigo que a gente está caminhando aqui para entender. Então, se concebe a aprendizagem do ponto de vista comportamentalista, olha só, ela está apresentando aquela perspectiva comportamentalista, duas visões. Se a gente parar para pensar também, poderia entender isso aqui a partir do campo de ciências pedagógicas. Tá? Perceberam? Eles usam a Jussara Hoffmann, mas podem estar cobrando nesse assunto também. O professor define como uma modificação de comportamento. Olha a psicologia aqui, né? Comportamentalista trazendo a ideia da modificação do comportamento por alguém que ensina alguém que aprende. Então, se você entende a avaliação, a aprendizagem como mudança de comportamento, então, essa perspectiva aqui de modificação do comportamento vai fazer que o aluno, né, ensine alguém. Será que ela vai propor um tipo de aprendizado diferente? A gente vai ver isso aqui no final. A hipótese que ela anuncia é que a visão de conhecimento positivista, a gente já leu isso na conclusão, perceberam a maldade? Já leu isso aqui lá na conclusão, sabe que ela vai caminhar nessa direção, vincula uma prática avaliativa de observação, de registro de dados. Ela está apresentando um paradigma que eu acho que ela vai refutar e apresentar uma ideia, uma proposição de superação. Então, a prática que é avaliativa e revela a intenção de coleta de dados em relação ao aluno, registrando dados preciosos, fidedignos, muito um caráter mais positivista, cartesiano, de olhar, ó, o aluno fez isso aqui, vai mudar esse comportamento e tal. Essa visão muito tecnicista até, né, de avaliação. Olha a tendência pedagógica sendo interessante a gente ter aqui. Né? Essa visão positivista traz uma prática que está ligada à prática mais classificatória. O professor, então, ele permanece, quando ele faz uma prática positivista, ele permanece atento aos fatos objetivos. Ele está atento às mudanças de comportamento. Isso aqui, ó. Modificação de comportamento a fatos objetivos. É completamente conectado. Ok? Então, o aluno passa de um objeto de estudo do professor, o aluno passa a ser objeto de estudo do professor. Então, quando você tem uma prática desse tipo aqui, comportamentalista, o aluno passa a ser um fato objetivo. Então, o aluno passa a ser o objeto de estudo do professor, que vai, né, captar apenas. Olha que interessante aqui. Vai dizer que vai captar apenas em seus atributos palpáveis, ou seja, aquilo que pode ser analisado, fato objetivo, aquilo que pode ser mensurado. E aí a nota é importante.
teste, né? Aquilo que pode ser observado. Ele consegue responder a todas as operações matemáticas. Então é observável. Então, olha só, ela está apresentando uma perspectiva positivista. Já viu anteriormente. Beleza? Então, onde está o problema nessa história toda? Ela vai, inclusive, apontar isso aí, tá? Essa é uma pergunta dela no texto, não é minha, não. Estou sendo fidedigno ao artigo aqui. Tá? É importante vocês ficarem ligados nisso aí. Então, onde está o problema? Então, o problema está nos alunos e não na ação do professor. O problema está nos alunos e não na ação do professor. Gente, muitas das vezes um autor não é que ele concorde com isso, não. Ele vai seguindo a linha de raciocínio dele, tá? Então você pode, de repente, cair de paraquedas aqui nesse vídeo. Pô, mas o Johnny tá falando de Sarah Hoffman, sendo isso aqui. Não, calma. Um contexto. Apresentando a visão comportamentalista. Depois a gente vai ver se ela concorda ou não. Sem ultrapassar a visão comportamentalista, nenhuma outra hipótese é levantada pelo professor. Tá? Criticando. Sobre as dificuldades que os alunos apresentam, senão a sua desatenção e seu desinteresse. Então, olha aqui, ela apresenta, na visão comportamentalista, o aluno passa a ser o culpado nessa história. Então, é dele, está desatento, está desinteressado e não está modificando o comportamento dele. Agora ela vai dizer o que ela pretende. Olha só, preste atenção. Quando ela aponta assim, outro ponto de vista, o que pretendo argumentar, pode ser que a banca pegue isso como uma questão de prova. Então, presta atenção nessa informação aqui, ó. O que pretendo argumentar é que a visão comportamentalista dos professores parece manifestar-se de forma radical. Olha que interessante. Apontar em sua prática avaliativa. Então, ela está falando que a visão comportamentalista vai impactar isso aí. E é muito grave isso, a sua resistência em perceber o autoritarismo inerente a tal concepção. O que ela está querendo dizer, em outras palavras, é que é o seguinte, amigo. Ela está querendo dizer o seguinte, que uma prática, perspectiva comportamentalista, vai trazer consigo práticas avaliativas, classificatórias, seleção, e de alguma forma vão desencadear em práticas autoritárias. Ou seja, autoritarismo. Mais pra frente ela vai falar, inclusive, da origem disso. Student também. Ok? Beleza? E aí, ela vai falar o seguinte, ela vai propor agora, então, ela apresenta a outra, a comportamentalista, tá ligada à ideia de autoritarismo. E aí ela vai apresentar uma outra ideia, outro paradigma. Se considerarem ali possíveis outras explicações, casos, colados, e não o comprometimento deles, que também é importante, mas não a razão absoluta, não é a única, não podem evoluir no sentido de dois princípios presentes. Então, olha só, ela já vai começar a pensar. Quando a gente considera o fracasso dos estudantes como sendo só porque desinteresse, desatenção, a gente não considera dois princípios que ela considera importantíssimos ali no caso. Gente, isso aqui é importantíssimo, mas é muito importante. Ela vai trazer isso muito para a prova. A banca vai buscar isso. A ideia é de que o acompanhamento reflexivo, tá? Aqui, inclusive, são princípios presentes na avaliação. O acompanhamento reflexivo, diálogo. Aqui tem uma questão de prova. Bem, você pode, inclusive, construir questões sobre isso. Eu falo que tem questão de prova, não é que necessariamente eu estou cravando. Eu estou dizendo que pode ser. A banca pode pegar uma coisa ou outra. Você assistindo a essa aula aqui, você vai printar, assim, vai marcar lá o mentorizar. Oba, mentorizar. Vai falar assim, eu mentorizei. É isso aí. Vai lá. Vou fazer até uma carinha aqui para vocês. Vai lá. Aquelas aqui fora da letra.
Só vou parar. Ó, eu só vou continuar depois que você printar e marcar lá. Vai lá. É isso, gente. Por quê? Eu estou dando a direção daquilo que normalmente a banca vai buscar como uma questão de prova. Se eu fosse a banca, eu construiria questões nesse sentido, mostrando para vocês o que pode acontecer. Então, como é possível alterar nossa prática? Lembra daquela pergunta que ela trouxe lá sobre alterar nossa prática? Não é necessário essa proposta, então. Aí ela fala assim, considerando o número de alunos e tal, e reduzido o tempo. Ela vai começar a argumentar, né, a partir da dificuldade de circunstância de trabalho, né? Como alterar nossa prática, já que a gente tem que dar aula para 50 alunos, o tempo é escasso, aquilo tudo sabe que tem de problemas Não é necessário, então, nessa proposta, uma enorme disponibilidade. Então, ela vai começar a apresentar. Tem barreira, tem muitas dificuldades quando a gente pensa nisso aí, né? Então, a gente não pode falar que. Não pode ficar no campo mais da utopia. Ela está apresentando isso, né? Então, ela está dizendo: ó, beleza, número de alunos, né, que a gente vai trabalhar ali, todos, tem pouco tempo, muitos alunos, muitas turmas, e ainda tem que ter dificuldade do professor para atender individualmente o aluno. Então, ela vai dizer o seguinte: aí ela apresenta mesmo, ó, a hipótese que ela aponta respeita uma percepção de que os professores estariam considerando a perspectiva de avaliação mediadora uma prática impossível. Se a tua banca lá falar, né, que a hipótese da Jussara Hoffmann é que os professores acabam considerando uma avaliação mediadora como uma prática impossível, ela está correta. A assertiva vai estar correta, porque ela diz isso. Uma hipótese que ela tem para tudo isso é de que a percepção que ela tem. Eles vão dizer, nossa avaliação mediadora, essa coisa aí de avaliação mediadora, perspectiva de acompanhamento, é uma coisa impossível. Não dá, pô. Tem muita turma, tem muitos alunos. Entenderam a lógica? Aí vamos lá. Tal perspectiva exigiria deles uma relação intensa em tempo. Já mencionei isso aqui, como eu disse, vai demandar tempo. Essa prática seria dificultada, então, pelo panorama da escola atual. A escola está falida, não tem recurso, os alunos, a carga horária das disciplinas, tempo livre, a gente não tem tempo para atender individualmente os alunos. Então, ela está começando a mostrar aí algumas justificativas utilizadas no assunto. Quando ela aponta a ideia do diálogo e do acompanhamento, e aí eu chamo a atenção que pode ser um tópico importante, a gente já disse aqui, são os princípios, olha aqui, ó. Você que esqueceu, tá boiando a maionese aí, ó. Diálogo e o acompanhamento reflexivo. Os princípios da avaliação mediadora. Aí, vem só. A banca vai vendo assim, quais são os princípios da avaliação mediadora? Acompanhamento reflexivo e diálogo. Verdadeiro ou falso? Ou ela monta uma questão sobre isso. Você precisa estar atento a isso aí, ok? Eu estou destacando várias vezes isso porque também é um tópico importante de prova. Então, esses dois termos, atrelados a uma visão de conhecimento positivista, podem estar sendo utilizados de forma reducionista. Ou seja, aqui é uma crítica. Criticar essa perspectiva que está sendo adotada ali, né? Então ela sugere o seguinte, que através do diálogo, entendido como momento de conversa com os professores, com os alunos, enfim, o professor despertaria o interesse em relação aos alunos e a atenção ao conteúdo. Então, ela diz o seguinte, por meio do diálogo, você pode despertar o entendimento de que aquele conteúdo é importante. E o acompanhamento significaria estar mais junto com os alunos em todos os momentos possíveis, para observar o passo a passo dos seus resultados individuais. Então, tanto o diálogo quanto o acompanhamento são tipos de avaliação mediadora que, de alguma forma, vão despertar o interesse dos alunos. E você também vai acompanhar essa evolução dos seus resultados. Dos alunos. Beleza? Aí a avaliação enquanto relação dialógica vai conceber o conhecimento como uma apropriação do saber pelo aluno e também pelo professor. Olha que interessante, ó. Lembra que eu falei lá na perspectiva positivista? A avaliação, e o aluno não aprende porque está desinteressado, não quer, não está afim com nada. Aqui ela vai dizer que a avaliação para a prática mediadora, ela é uma relação de apropriação de saber tanto pelo aluno, ver a maldade aqui, pode se tornar uma questão de prova. Também, a banca pode perguntar isso, se na avaliação mediadora, a perspectiva aí, ela faz parte tanto professor. Dessa forma, a avaliação passa a exigir do professor uma relação epistemológica com o aluno, direta ali, né? Que relação seria essa? Uma relação de conexão, entendida como uma relação de aprofundamento a respeito das formas como se dá
a compreensão do educando sobre o objeto do conhecimento. Então, assim, é entender como o educando tá aprendendo, o que ele entende sobre aquele assunto ali. Então, você passa a ter uma compreensão do educando sobre sobre o objeto do conhecimento. Uma compreensão do educando sobre o objeto do conhecimento. Você vai se aprofundar sobre isso. Então, vai exigir do professor uma mudança epistemológica de relação com o aluno. Parece difícil, gente? Tá fazendo sentido para vocês? Comentem aqui, a galera que tá assistindo pelo YouTube. Comentem aqui se fez sentido para vocês. Tá fazendo uma conexão cerebral aí na cabecinha de vocês na hora de responder. Então, tá fazendo sentido? Diga aí. Você que é da mentoria, comentem lá no grupo agora para eu saber também. Comenta lá no grupo agora. Eu tô autorizando comentar lá no grupo da mentoria dizendo assim, ó, fez sentido. E aí, quem assistiu ao vídeo vai saber que sentido é esse. Só quero que você coloque lá, fez sentido. E aí a gente vai fazer isso como uma pegadinha para os alunos mentorados, beleza? Bora lá? Aí diz assim, ó. Bora lá. O diálogo entendido a partir dessa relação epistemológica, essa que eu te falei de uma mudança de perspectiva, né, não se processa obrigatoriamente através da conversa. Opa, peraí. Não se processa obrigatoriamente enquanto comunicação verbal com o estudante. Então não é só a conversa, é mais amplo que isso e mais complexo. Até mesmo dispensa a conversa. Gente, daria para fazer uma pegadinha? Isso aqui daria. Dizendo que essa mudança epistemológica pressupõe somente a conversa, o diálogo, não sei o quê. Não, ela está dizendo que é o seguinte: mudança perspectiva de relação epistemológica com o aluno pode, inclusive, dispensar a própria conversa. Entenderam? Que a avaliação mediadora pode dispensar. Olha que interessante esse termo aqui. Prescindir, né? Você pode abrir mão da própria conversa em si. Um diálogo, a perspectiva de diálogo, ela vai além da ideia da conversa. E aí, ela traz lá um trecho de Freire, aquele artigo que a gente já apresentou para vocês, e eu destaquei alguns pontos aqui, que o diálogo, não como uma técnica, apenas que podemos usar para conseguir bons resultados. O diálogo ele deve ser entendido como algo que faz parte da própria natureza histórica do ser humano. É um momento em que os seres humanos encontram para refletir sobre a sua realidade. Então, aqui, a partir de hoje, a gente não está só fazendo uma conversa, a gente está fazendo um diálogo. Perceberam? Essa contraposição que é uma conversa, que é um diálogo, se vocês pegarem uma prova, podem utilizar Freire, Gustavo Hoffmann para essa ideia, diálogo é além, conversa, é inerente à natureza histórica do ser humano de fazer uma reflexão sobre o que ele está produzindo. Muita atenção a isso aí, tá bom, gente? Gente, que informação legal, né? Esse slide aqui traz detalhes bem importantes aí para pensar essa prova. Vai fazer a prova da SFSEX, fique ligado nisso aqui. Eu poderia botar uma constelação, não só uma estrela. Muita atenção. Em que medida o professor, então, reflete sobre suas tarefas? É como se dá tal reflexão. Percebe-se que as tarefas produzidas pelos alunos são solicitadas apenas ao final dos períodos letivos. Muitas vezes a prática da avaliação ativa, né? A gente também poderia pensar sobre isso. Ela apresenta uma mas a gente tipologias ali, né? Nós normalmente fizemos isso para sabe? Avaliação formativa ao longo do processo. A avaliação sumativa normalmente acontece como essa aqui, ao final de um período. Também pode, de alguma forma, estar descrito na prova. Então, qual é o significado desse procedimento? Justificam-se trabalhos, provas, relatórios que jamais serão discutidos ou analisados em conjunto pelo educador, pelo educando? Gente, eu não sei vocês, mas eu fiz na pós-graduação, tinha que produzir um ensaio. Saiu uma escrita acadêmica mais curta, mas assim, foi muito legal produzir. Só que depois, a gente não discute. Não seria legal a gente pensar a partir de hoje? E aí é uma reflexão para além da justiça. Que a avaliação não deveria ser o fim, o processo, o meio. Fazer uma avaliação e ver com o aluno o que pode implementar, o que poderia melhorar. Isso não faz sentido. Ela não retroalimenta. Então, muita atenção. Ainda que seja, gente, a gente poder pensar o que melhorar para o próximo ano. Já fez, já bom, ano eu posso melhorar isso aqui. Senão, avaliação só para dar nota. Será que é isso o ideal? Isso que ela está refletindo aí. Então, o erro, na perspectiva dialógica construtivista, ela vai apresentar então a ideia do erro. E às vezes você erra, por exemplo, você tirou 3 na prova. E aí? Na perspectiva construtivista,
esse erro ele é fecundo. Ou seja, ele tem potencial. Então, ela vai dizer que esse erro aí ele é fecundo. Ele traz elementos importantes e positivo no sentido mais de valoração, né? Então é um elemento fundamental para a produção de conhecimento. Então errar faz parte. Palavras, ó, presta atenção. Errar faz parte. Só que infelizmente no concurso que você vai fazer, não dá tempo de você errar. É a lógica do sistema, né? Além disso aí. Então a opção epistemológica está em corrigir ou refletir sobre a tarefa do aluno. E aí, o que você faz no dia a dia? Vamos pensar para além do concurso. A gente está estudando com a Sarah Hoffman. Você só corrige ou você reflete sobre a tarefa que o aluno fez? Chutei daqui, que você só corrige, não tá nem aí pra reflexão que você faz, né? Tá bom. Refletir a respeito da produção do conhecimento do aluno, para encaminhá-lo à superação. Olha a proposição que ela dá. Então, vamos partir uma lógica que a gente saia só dessa coisa de dar nota. Enriquecer o saber, significando então desenvolver uma avaliação que traga a perspectiva de avaliação mediadora. Como é que eu faço isso? Superando essa perspectiva que dá só nota. Paradigma positivista. Então, corrigir para ver se ele aprendeu é só uma prática positivista de avaliação. É além. Quando a gente vai além, a gente supera essa perspectiva de dar nota, entendeu? Está desenvolvendo uma avaliação. Isso está no artigo dela. Tá bom? Então, estudando aí, lá pela página 50 de novo. Tá bom? Do erro na perspectiva lógica construtiva. Gente, aqui é muito importante vocês estudarem, marcarem isso. Porque é um artigo de 9 páginas, que tem muitos elementos que podem se transformar. Uma boa questão. É para fazer boas questões. E nem sempre uma banca como a Vunesp vai trazer o excerto igualzinho está no artigo. Cópia ali literal do artigo. Mas pode trazer na reflexão, no contexto, para que você. Bom? Muito interessante essa questão aqui. E aí, a gente retoma aqui aquilo que eu já tinha apresentado antes do paradigma da avaliação. A gente usa isso aqui para sintetizar, resumir. Já tinha falado da perspectiva positivista, que ela se opõe, não esqueça que ela está se opondo a isso, né? Está propondo uma avaliação mais construtivista, do paradigma construtivista, uma avaliação que ela chama de mediadora, que supere aquela ideia de somente dar notas. Superando, ela vai trazer uma avaliação mediadora. Beleza? Está caminhando para o final da nossa aula. E aí, que você está gostando da aula? Está gostando? Tá legal? Então não deixe de comentar no nosso Instagram, a sua mensagem aqui também no canal do YouTube. Okay? É importante isso para nós. Implica, né, quando tem o acompanhamento do processo de construção do conhecimento, acompanhamento aqui, que é um outro fator, um princípio lá que a gente já viu, implica em favorecer o desenvolvimento do aluno, orientando nas tarefas, né, oferecendo-lhe novas leituras ou explicações, sugerindo investigações, proporcionando experiências, sejam enriquecedoras, favorecendo então a sua ampliação do saber. Quando a gente acompanha, a gente faz isso, né? A gente vai dando. Então, de forma alguma, é uma relação puramente afetiva ou emotiva. Muitas vezes isso se confunde, né? A gente acha que o acompanhamento ou uma prática pô, se resume só a ser afetuoso. Não, significa uma reflexão teórica. Essas possibilidades também de abertura ao aluno, né? Novas condutas. Uma elaboração também de esquemas. Esquemas esses de argumentação, de contra-argumentação também, de pensar, ok? Para o enfrentamento de novas tarefas. Então, é proporcionar uma robustez teórica, partindo de uma reflexão teórica de abertura, de proposição, né? Tarefas, novas condutas, novos posicionamentos também dos alunos. Belezinha? É interessante essa ideia do acompanhamento aqui do processo de construção. Ela vai fechar a ideia aqui, sintetizando para vocês. E aí, gente, o que eu costumo dizer é que quando aparece um quadro, e preste atenção aqui, a Vunesp tem muita, mas muita. Vou repetir. Sempre, ela costuma trazer algumas coisas, quadros. Às vezes o excerto do quadro, nada lá, ela traz para a prova. Presta atenção nisso aqui também, tá? E aí você pode fazer depois uma leitura atenta, ela faz uma contraposição entre aprender e avaliar. O Lucchesi vai falar também dessa ideia, de examinar, né, e avaliar. Ela diz o seguinte: aprender
Aprendizagem significa modificação de comportamento. Aprendizagem significa descobrir a razão das coisas, experiência, enfim, compreensão progressiva das noções. O Lucchesi lá ele já vai fazer uma noção, não, examinar e avaliar. Examinar enquanto somente obter dados, né? De exame mesmo, né? Então, assim, tem essa diferença também lá para o Lucchesi, né? Examinar enquanto só obter dados. Verificar. Apresenta bastante no seu livro lá de avaliação. Aprende. Gente, muita atenção a isso, porque isso aqui tem coisa muito importante para a prova também. Quando ela diz a perspectiva de aprender, ó, aprendizagem significa modificação de comportamento. E aí, nessa ideia de modificação de comportamento, ela bota a mãozinha aqui, ó, ela diz, ó, avaliação então significa controle permanente exercido sobre o aluno, com o intuito dele chegar a demonstrar conhecimentos definidos como ideias do professor. Dialogar é perguntar e ouvir. Dialogar é perguntar e ouvir respostas. Olha que interessante. Acompanhar significa estar sempre junto a observar e registrar os resultados. Então ela vai apresentar o que ela está trazendo como proposição. O diálogo é o quê? Perguntar, ouvir a resposta. É só perguntar. É só um monólogo ali. Perguntar, ouvir de fato, né? De fato. Só passar por um ouvido escutando. E acompanhar é estar junto, observar, registrar os resultados, ver o que melhorar. Então, na perspectiva de descobrir a organização, experiências, da compreensão progressiva das ações, aí você tem aqui que a avaliação significa ação provocativa, desafiando, portanto, ali o educando a refletir sobre situações vividas, formular e reformular hipóteses. Ação provocativa. Você vai fazer com que a gente tenha uma compreensão progressiva das suas ações. Então, o diálogo, portanto, é refletir em conjunto sobre o aluno, gerando ali, portanto, um aprofundamento nessas teorias do conhecimento. Gente, revisem esse quadro aqui. Você vai fazer a prova do exército, revisem. Pode ser que tenha detalhes sobre isso aqui. Isso aqui dá uma boa montagem de alternativa, tá? Até porque tem muitos elementos. Tem muitos elementos assim interessantes pra gente tá? Bora lá? Olha aqui. Aí para finalizar, ela diz assim, ó, acompanhar é favorecer um vir a ser. Então, se você quiser gravar isso aqui também, ó, acompanhar, ir a ser. Olha que interessante. É desenvolvendo ações ali educativas que possibilitem novas descobertas. Então, é sempre acompanhar a perspectiva de projeção. Projeção. Não só assim, do lado, sem estar conduzindo a uma melhoria, a reflexão, sem estar provocando, desafiando, como ela aponta aqui, ó, desafiando, refletindo, formulando e reformulando hipóteses e ações, enfim. Saber enriquecido. Gente, aqui tem muita coisa legal, uma densidade vale a pena depois da observação de vocês. Bom, caminhando para o final, a gente tem aqui, ó, em que medida ela retoma? Ela retoma as perguntas lá na parte do texto. Diz assim, em que medida formaremos um profissional competente, né, prática avaliativa exigente e classificatória? Lembra aquela ideia da competição? A gente vai formar uma outra pessoa para dar conta de um mundo que é classificatório, que é competente. Em que medida vamos formar esse profissional? Então, seria possível alterar? Não. Paradigma? Ou será que a gente deveria mudar essa forma de pensar ali paradigma? Então, ela retoma essas perguntas no final do texto, porque, como eu disse, essa é uma característica acadêmica de propor uma pergunta, mais de uma pergunta, e depois retomar buscando respondê-las. Olha o que ela vai falar. Ela vai apresentar a concepção positivista e vai fazer uma síntese de que a concepção positivista está ligada à ideia de competência e à ideia de uma escola de qualidade. Muita atenção a isso aqui, ó. Parece-me, ela que fala, parece-me que a concepção positivista de educação, aliada a uma função capitalista e liberal da sociedade, olha a ideia de tendências pedagógicas aqui, a tecnologia poderia até entrar nessa história também. EAD, para dar demanda. Então, você vai, ó, aliado à perspectiva da função capitalista de atender uma demanda social, de uma local na sociedade, a manutenção do status
forma, enfim. Reforça uma prática avaliativa em sua feição de competência. Então, gente, na parte do livro do Lucchesi, trazer também essa ideia de competência. Quem estuda para outros concursos, e Renault também faz muito. A ideia de competência também aparece na base nacional. Tá? Perceba quanto a gente tem de elementos que se conectam com outros tópicos do central, através das armas da classificação da competência. Então, de modo geral, ela diz que a concepção positivista tem conexão com a ideia de competência. Busca ali para uma reforçando práticas avaliativas, uma demanda de uma escola ali que seria de escola de qualidade, né? A função para atender uma determinada. E aqui eu tenho que fazer uma observação. Vocês estão estudando para fazer parte de uma seleção dentro desse sistema. Agora a gente critique, é esse sistema que está funcionando aqui para vocês. Vocês estão estudando para fazer a prova do exército, com X, Y, e vai demandar de vocês a maior nota. É isso. Pode até discordar. A regra do jogo é essa. Então os professores dizem, perseguir uma escola de qualidade. Uma escola de qualidade muito tá como uma utopia ali, uma busca, né? E aí eles, mas então a gente precisa manter uma escola de qualidade, então tem que ser exigente na avaliação. Só que na prática eles acabam com o afastamento de milhares de crianças que têm diversas situações de vulnerabilidade, né? E esses jovens acabam na escola da própria universidade. Ou seja, passa a ser uma reprovação continuada. Você pode não estar concordando com o que eu estou falando, mas para Hoffman, okay? Essa perspectiva, percepção positivista, que gera uma ideia de meritocracia, de competência. O argumento de uma escola de qualidade acaba gerando um fator de reprovação. Gente, esta aula está sendo fundamental para vocês refletirem sobre a prática de vocês. Então, não saiam desta aula aqui apenas decorando conteúdo para pensem em paralelo. Vocês vão o que desse conteúdo vai contribuir para a sua prática? Comecem a refletir sobre a prática diária de vocês. Vocês não estão contribuindo com essa perspectiva aqui. Então é isso aí, tá bom? E aí, dentro das exigências avaliativas, essa escola que eu falei, a escola de qualidade, acaba indo para uma escola mais elitista, já que eu seleciono. Falando, essa escola tem que ter uma avaliação, tem que ter. E aí fica no sistema quem está mais apto. E aí a meritocracia acaba sendo. E essa escola passa a ser mais autoritária, porque manda para fora quem precisa realmente ficar na escola. Entenderam a lógica? Então, essas exigências avaliativas, desprovidas muitas vezes de significado, quanto ao desenvolvimento efetivo das crianças que realmente precisariam estar ali estudando e tal, essas exigências acabam favorecendo a manipulação, né, de dados, uma manipulação. Na verdade, não é nem uma manipulação, né, dos fatores históricos, mas sim uma manutenção dessa escola que é elitista. Então, a avaliação, o Lucchesi também vai falar sobre isso quando ele diz. Quando você tem uma avaliação que também a ter seleção excludente. A avaliação, numa mudança de chave teórica, vai ver que ela vai propor um pouquinho. Então, os pronunciamentos dos professores formam um todo vinculado e consistente em torno de um mesmo significado liberal. A ideia de atender um lugar dentro da sociedade. Lembra que ela estava bebendo na fonte de Freire. Fazer uma. Essas iniciativas dão conta de uma escola que acaba contribuindo para essa escola mais elitista autoritária. Entendeu isso? Beleza. Então, o que ela vai destacar? Uma tomada de consciência dos educadores quanto ao sentido da escola. Lembra que a gente viu lá nas referências que ela também tem a reflexão no campo da marxista sobre a didática? Então, ela vai pensar a didática, vai pensar o professor também. A escrita dela acadêmica. Então, no aprofundamento desse fenômeno, ela propõe o quê? Uma tomada de consciência. Gente, aqui tem uma origem marxista nessa fala dela. Então, entenderam que é importante, como é importante saber
de onde a pessoa está falando, quais são os elementos que a gente está destacando aqui e, que vão dando um mote para a fala daquele autor, ou autora. Quando você domina essa ideia, você entende o que um autor está falando, está trazendo como elemento importante, você consegue entender que a fala dele, ela, é embebida de uma reflexão teórica, uma epistemologia. Então, essa tomada de consciência, então a gente precisa entender que esses educadores, eles são direcionados para uma tomada de consciência para pensar o sentido da avaliação da escola. Então, é isso que ela está sugerindo aqui. O sentido da escola precisa ser refletido. Qual o sentido real da escola? Então, hoje é muito difícil até de iniciar essa perguntar, né? Talvez você tenha dificuldade de responder. Qual é o sentido da escola? Qual é a função social da escola? Transmitir, mas também uma mobilidade, um crescimento intelectual. Então, é difícil a gente discutir sobre isso, porque muitas vezes o professor fala, não, ensinar o conteúdo passar na prova. E às vezes, mesmo que não fale, fala, não, prova do Enem, prova do Saeb, prova X, Y, Z. Então, acaba que muda a ideia da escola, né? Não, enfim, além da transmissão. Eu não estou falando também de achismo, não. Eu tenho muitos professores nem chegam a participar dessas discussões. Então, porque não se sentem sequer incomodados diante desse problema. Então, talvez você nem se sinta incomodado de estar aí reproduzindo práticas de avaliação que dão conta de um sistema mais excludente, mais segregacionista, né? Contribui de alguma forma com práticas de manutenção do status quo. Né? O pobre vai continuar pobre. As suas práticas acabam contribuindo, né? Da escola mais elitista. Você acaba, né, de repente, na sua prática diária, você está deixando de lado aquele aluno que mais precisa que reprova ele. Eu não estou falando para que você daqui para passe aprovar todo mundo. Esse texto, Hoffman, nos faz pensar para além. Como a gente pode pensar a escola? Qual é o sentido da escola para além de só aplicar uma prova e reter um aluno? Será que essa nota ela diz muita coisa? Escola sobre. Então a gente tem que começar a pensar sobre isso. E eu espero que nessa aula de hoje você tenha ido para além do assunto que a Jussara Hoffman traz. Porque o objetivo aqui não era só apresentar esses modelos. Eles são importantes, né? É legal a gente fechar a aula apresentando esses modelos aqui. Então, não é só trazer esses paradigmas aqui, lista e apresentar o que ela traz. Também, para além disso. Para além disso tudo aqui, vai pensar e fazer daqui para frente. Acho que é legal a gente encerrar a aula dessa forma, deixando uma reflexão. Ainda que seja para a gente não responder agora. Responder isso agora, mas se quiser colocar aqui no chat também, pessoal do YouTube, coloca aqui no chat qual é a função da escola, então, na sua opinião. Como você acha que você pode melhorar a prática, as estratégias que você usa. Então, deixe lá o seu comentário pra gente. Os nossos alunos da mentoria continuam tendo aula, continuam tendo todo o suporte aqui da nossa equipe, né, de professores. Então, você que ainda não nos segue, quer fazer parte da Turma Verde Oliva, será muito bem-vindo, muito bem-vinda. Então, se você ainda não faz parte da unidade de aprendizagem que não tem só aí o materiais teóricos, mas a gente destrincha o conteúdo, faz até reflexões para além. Gente, Jussara Hoffman agora está no papo, né? Conseguiram aí dominar esse conteúdo de avaliação mediadora. Eu tenho certeza que daqui para frente, olhou Jussara Hoffman, você vai lembrar de todas as informações que eu e detalhes que eu dei. Então, não tem dúvida, agora dá para responder tranquilamente aí o assunto da avaliação mediadora. Essa senhora que está aqui, com certeza, prova das FSX. Quando você bateu o olho na informação, viu o nome lá, Hoffman, uma questão sobre avaliação mediadora, você com certeza vai assim, poxa, o Johnny falou bastante sobre isso. Isso aqui, eu sei. Não vou nem ficar na dúvida, porque o Johnny explicou muito bem, facilitou meu aprendizado. Mentorizar, começa a plantar uma sementinha, um degrau. Degrau em degrau a gente vai fechando
para que você gabaritar esse você esteja bem eu galeria dos aprovados, estando primeira colocada ou o primeiro colocado, a única vaga de pedagogia foi. Beleza, gente? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.